Ei, mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui. Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá, mulheres de voz, como que vocês estão por aí? Finalmente voltamos após, acho que mais de um mês, né, sem postar nada, com uma nova temporada. E dessa vez, para começar essa temporada sobre família, a gente não poderia ter uma convidada melhor. Assim, eu até ensaiei isso na minha, assim, em casa, eu estava ensaiando, então eu vou falar aqui. Graças a Deus é segunda-feira, porque não só vamos poder falar graças a Deus segunda-feira pelo Estamos Bem, mas também porque aqui, segunda-feira, estamos tendo a presença da Bárbara no nosso podcast Mulher de Voz. Eu estou muito feliz da gente poder falar com você, da gente poder trocar sobre esse assunto que está tão urgente, gente, né? Ainda mais que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, que a gente está vivendo esse momento de redes sociais. Então, nas redes sociais, eu acho que cria esse glamour da maternidade, né? Então, o corpo perfeito, o puerpério, o durante a gravidez e várias coisas nesse sentido. Mas antes da gente apresentar, de Bárbara se apresentar, Elise e Carol, deem boas-vindas, voltem aqui também e contem novidades, o que aconteceu ao longo desse último mês, né? Olá, pessoal, como vocês estão? Aqui é a Elisa e você que está nos ouvindo vai presenciar a primeira vez que não vamos falar. Aqui é a Elisa, estagiária da Bia, porque nós fomos efetivadas. Então aqui é a Elisa, assistente da Bia. Que, gente, sim, é uma mudança e tanto agora. Estamos muito felizes com essa mudança. Então, para quem está ouvindo pela primeira vez e para as pessoas que realmente estão ouvindo já tem um tempo, primeira vez, aqui é a Elisa, assistente da Bia. A gente já tá junto nesse podcast, nesse mundo tem um tempinho. E é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje com a Bárbara, que inclusive já escutei alguns episódios do podcast dela, incrível. Tô até depois que eu vi que tava lá nos meus ouvidos, fiquei até mais nervosa, mas estou fingindo costume. Oi, gente, aqui é a Carol. E, né, pela primeira vez também falando, agora assistente da Psi Bianca. Então, estamos muito felizes dessa nova temporada, assim, tudo novo, efetivadas. E, né, começando, assim, bem felizes aqui com a Bárbara. A Elisa, né, já falou que escuta ela, eu também, assim. E olha que eu não sou muito de escutar podcast, escuto o nosso e alguns sobre sociedade. E eu fiquei muito feliz. A gente sempre fala que quando a gente já conhece a pessoa, a gente fica mais nervosa, mas a gente sente, assim, que já conversa todos os dias. Pra mim, Bárbara, é que a gente já se conversa todos os dias, assim, próximas, entendeu? Maravilhosas. E agora, Bárbara, é seu momento, está presente. Quem é a mulher de voz que é você? Quem é a Bárbara? Como que é se conectar com esse assunto para você também? Enfim, fique livre para fazer essa apresentação. Oi, gente, tô super feliz, inclusive, assim, de presenciar essa conquista da Carol e da Elisa e da Bianca também, né? Porque ver a equipe crescer também é muito legal, ver um lugar de mulheres crescendo, então contratando, efetivando, é muito legal ver mulheres crescendo. Eu torço muito pelas mulheres em geral e ver vocês assim crescendo. Eu tô muito feliz de estar aqui junto, que legal. Quando a Bianca me procurou no Instagram, ela falou: minha assistente vai te procurar. Eu falei: nossa, que chique, assistente, ainda tem duas assistentes, mais chique ainda. Bom, eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, eu sou jornalista, sou podcaster, eu apresento 2 podcasts, o Estamos Bem, ao lado do meu melhor amigo, Thiago Teodoro. É um podcast sobre saúde mental e autoconhecimento. E também apresento Sexoterapia, que é um podcast de sexo e relacionamentos do Universal UOL, que é o portal feminino do UOL, onde eu trabalho há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu apresento ao lado da Ana Canosa, que é psicóloga e terapeuta de casais. Eu sou jornalista e trabalho com público feminino desde o começo da minha carreira, assim, há mais de 15 anos. Já passei, eu brinco que eu fui ficando mais velha e fui mudando de lugar onde eu trabalhava conforme a idade. Então, eu comecei minha carreira na Capricho, depois trabalhei na Nova Cosmopolitan. Aí, depois, quando eu casei, tive filho, eu fui trabalhar na Cláudia. Então, trabalhei um pouco na Boa Forma, no bb.com.
E aí depois há 1 ano e meio estou em UOL e nessa parte específica que é o Universa, que é o portal feminino. Amo falar sobre com mulheres, é mais que um trabalho, é uma coisa que permeia toda a minha vida, é uma causa também, né? Eu sempre falo que como eu sou jornalista, eu tenho 39 anos, como eu sou jornalista há muito tempo, né, há mais de 15, eu acompanhei o processo muito legal e muito poderoso de ver o feminismo virar tipo, de uma coisa estranha, comentada por um grupo nicho, até virar uma pauta que a gente explicava e hoje em dia é uma realidade. Não se faz comunicação, né, não se faz jornalismo, não se faz quase nada, né? Não se comunica como mulher sem falar sobre o feminismo. Então, acho que esse podcast aqui, com esse nome incrível, aliás, que eu adorei, não sei quem foi que batizou, mas parabéns. Acho que ele, Mulher de Voz, é uma representação de tudo isso e uma coisa que eu acredito muito. Então, tô super animada pro nosso papo aqui. E aí, especificamente, já também falando um pouco sobre o nosso papo, que é sobre família e maternidade. Eu sou mãe da Beatriz, que fez 3 anos agora, em junho, uma geminiana, muito corajosa, muito destemida e sociável, mas também muito sentimental, com a qual eu passei 18 meses em casa durante a pandemia e não estava planejada, então tenho muito a falar sobre desromantização da maternidade, mas também tenho muito a falar sobre essa jornada incrível que eu escolhi, que eu acho que foi uma escolha para mim, eu acho que todas as mulheres têm direito de ter essa escolha da maternidade, e eu escolhi e para mim ela é muito prazerosa. Então, estou animada para esse papo com vocês. Ai, maravilhosa, muito obrigada, Bárbara. Acho que esse nome é interessante, né? Ele veio muito, o Mulher de Voz, muito de um período que eu estava tentando. Eu amo que eu te falei, escuto o teu podcast desde 2018, então desde o início. E eu escuto vários há muito tempo. E eu queria desenvolver esse espaço aqui também para falar sobre feminismo e psicologia. E aí, quando eu estava aqui conversando, pensando, eu falei, poxa, é sobre ser mulher, a busca das possibilidades de ser mulher. E é no podcast, então vamos Mulher de Voz. Só que depois a gente entendeu a potência disso, né? Que foi... E esse podcast começou comigo, só falando monólogos, que eu escrevia, e aí queria compartilhar. E aí depois a gente começou a trazer convidadas, agora tem as meninas também, toda vez aparecendo em todas as temporadas. A gente já está na 5ª temporada fazendo nesse formato com outras mulheres, então... Eu acho que é isso, assim, cada vez mais tá fazendo sentido ter esse nome. Que bom que a gente escolheu ali atrás e sim tanta perspectiva. Eu acho que é um pouco disso que foi acontecendo também, que nem você trouxe no feminismo, né? A gente e é o que acontece, a gente vai construindo, a gente vai buscando, vai dando os passos, tentando, errando no meio desse processo, dessa luta e se juntando. Eu acho que é bem isso e foi o que aconteceu com esse podcast, naturalmente. E a ideia da gente dar voz às nossas vivências. Inclusive, essa vivência que a gente pode começar... Ixi, uma moto que passou. Desculpa. Inclusive... É que o Marcos ficou assim... vou ter que editar. Inclusive, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, assim, e até por isso que para conversar sobre família, a gente quis começar por esse tema que é a desromantização da maternidade, né? Assim, se tem uma coisa que define muito a gente ainda como mulher, é a maternidade. Se colocam a gente como uma caixinha, como um caminho único aqui. Você nasceu mulher? Seu destino é ser mãe, seu destino é ser uma esposa, seu destino é estar a dona do lar, né? E a gente entende-se que foi se construindo ao longo da nossa jornada várias coisas que fizeram a gente entender que a maternidade é maravilhosa, que só tem os prós e tudo mais. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse significado, queria te convidar, Bárbara, para dizer nesse quadro Vocionário o que significa para ti essa romantização e até desromantização da maternidade. Vocionário. Olha, tem uma coisa que eu acho muito importante, e quem escuta Estamos Bem já deve saber disso ao meu respeito. Eu sou muito a favor de buscar o equilíbrio entre as coisas, sabe? E eu vejo as pessoas sempre muito nos extremos. Eu acho que a situação do Brasil, em geral, é um grande exemplo de como a gente vive a geração dos extremos. E parece que a maternidade que está sendo colocada cada vez mais pra gente nas redes sociais, assim, principalmente, né? Como 2 extremos. Ou ela é super romantizada, né, com aquela mãe com a unha feita, o cabelo escovado, o filho lindo, não chora, não faz barulho, não reclama. Ou ao mesmo tempo é aquela desgraça da sobrecarregada, da tripla jornada,
da carga mental. Eu acho que sim, existe essa realidade, é muito difícil. Eu acho que a pandemia foi assim um choque de realidade que mostrou muito claramente como foi difícil para todo mundo, mas todos os índices que a gente procura mostram que ela foi muito mais difícil para as mulheres. Elas foram as que mais sofreram com demissão, com problemas de saúde mental, foram as que mais triplicaram a jornada. Tudo isso é verdade, sim, mas eu luto e eu busco muito pra gente chegar nesse lugar de equilíbrio, sabe? Quando eu tava grávida, e é muito interessante essa coisa da maternidade e da paternidade, né? Eu tenho um parceiro que eu escolhi porque ele é um cara que divide as coisas comigo, então por isso que eu decidi ser mãe ao lado desse cara, não é graças a Deus, não é sorte, não é escolha, né? Mas quando a gente estava grávidos, eu estava grávida e ele estava também esperando nossa filha, era muito chocante ver como o Marcos recebia algumas... as coisas que ele escutava e as coisas que eu escutava. Já dali já era diferente, né? Às vezes as pessoas brincavam com ele, putz, meus pêsames, agora nunca mais vai dormir. A gente tem uma filha, né? Então quando a gente descobriu que era uma menina, umas piadas machistas péssimas, né? Agora, olha só, vai atrapalhar a tua vida, né? Olha lá como é que vai ser, enfim. Piadas que não vale nem a pena reproduzir aqui. Mas eu lembro que eu tava tendo uma conversa quando eu tava grávida ainda, com um casal de amigos que tinham um filho pequeno, e foi muito legal. Porque o Henrique, que é casado com a Tainá Miller, que é a atriz, o Henrique falou pra mim assim, falou pro Marcos, olha, o que ninguém me falava é o quanto é legal. Às vezes as pessoas estavam tão focadas, nunca mais vai dormir, vai destruir tua vida, pro homem, né? O quanto é legal. E aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, sabe? De também a gente preservar o que é bom. E se a gente preserva o que é bom de verdade, a gente não precisa romantizar. Porque é a realidade, sabe? Então, assim, óbvio que é difícil, gente. Óbvio que tem horas que eu não durmo, tem noites que eu não durmo. Óbvio que agora tem uma criança que depende de mim, cada vez mais independente. Mas no começo a criança depende de ti pra tudo, pra ir no banheiro, pra fazer cocô e xixi, ela precisa que eu troque a fralda, pra me amamentar, é o meu peito, pra tudo. Trocar de roupa, pegar um brinquedo, tudo precisa da gente, né? Cada vez vai ficando mais independente, mas os primeiros anos são de muita dedicação. E realmente a gente fica muito cansada em alguns momentos, mas tem uma troca, né? Eu não acho que o amor materno, ele é padrão. Eu acho que existe o mito do amor materno. Eu acho que tem livros sobre isso, né? Acho que a Bianca deve até falar melhor sobre isso do ponto de vista psicológico. Mas eu acho que a gente constrói uma relação muito bacana dentro de casa, dessa família que está se formando, de novo, levantando a carteirinha do privilégio, né? Dentro de todos os privilégios que eu tenho como uma mulher de classe média, dentro de um lugar onde eu escolhi a maternidade. Eu fui mãe muito mais velha, eu fui mãe aos 30, mais velha do que o padrão que a sociedade ainda espera das mulheres. Eu fui mãe aos 36 anos, então eu já tinha vivido muita coisa na minha vida, já tinha me empoderado antes de ser mãe, assim, né? Já tinha tido relacionamento ruim, já tinha curtido muito a minha vida de solteira antes de casar. Então eu fiz muitas escolhas. Quando eu realmente chegou a hora da maternidade, eu estava pronta para viver aquilo. E nem assim foi tão fácil, claro. Mas por exemplo, um perrengue muito grande que eu passei foi o da amamentação. Eu não conseguia amamentar minha filha. Minha mãe me amamentou, ficava com o peito de fora, eu pegava no peito dela até os 2 anos e 7 meses, quando ela engravidou do meu irmão. Eu não conseguia amamentar 4 meses. E foi frustrante para mim. Mas eu fui entendendo como que me reconectar com a minha filha de outras maneiras, como aceitar que eu não ia conseguir fazer aquilo ia facilitar a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, poder trocar essa realidade, esse perrengue com outras mulheres que passaram pela mesma coisa, ler sobre isso na internet, me ajudou muito a ver que eu não estava sozinha. Então, eu acho que essa coisa da romantização e da desromantização, meio que para resumir tudo que eu falei nos últimos minutos, eu acho que a gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio, sabe? Porque eu acho que, como qualquer jornada que a gente topa na vida, ela vai mudar muito a tua vida, né? E eu acho que ela, ao contrário de algumas outras coisas, tipo um emprego, tu pode pedir uma demissão, um relacionamento, tu pode terminar. A maternidade, ela vai durar pelo menos até os 18 anos da criança, né? Espera-se, né? Então ela é um compromisso muito forte, né? E transforma muito, viu?
Antes de ser mãe, eu não tinha essa noção. Eu escutava amigas e pessoas, sei lá, famosas, escritoras, pessoas que eu admiro falando sobre matéria. Eu falei, gente, mas tá tudo bem, tá todo mundo tendo filho todo dia, né? Não é tudo isso. E cara, assim, muda muito tuas prioridades, mudam o teu jeito de ver a vida, te questiona muitas coisas. Então, eu acho importante compartilhar, né? Eu acho importante a gente falar nas redes sociais e sermos mulheres de voz, né? Acho importante a gente usar a nossa voz como mãe, eu agora, para compartilhar o que eu vivo. Os perrengues que eu passei no último ano de pandemia com a minha filha em casa, tiveram momentos em que estava muito difícil. E aí eu troquei com a minha rede de apoio e me ajudou muito. Então, e também tem os momentos maravilhosos, e eu quero celebrar esses momentos, eu quero compartilhar essas alegrias de estar criando essa menina linda, querida, simpática aqui em casa. Então, eu acho que é o equilíbrio, sabe? Eu acho que, e quanto mais sincero a gente é com o que a gente compartilha, com o que a gente sente, com o que a gente vive, mais a gente chega nesse lugar que ele não é nem romantizado e nem demonizado, ele é real. Quando você foi falando, Bárbara, eu lembrei muito das... Porque assim, isso já a gente vai trazer, né? Os áudios das nossas convidadas especiais do Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Mas me lembrou muito da questão da vulnerabilidade mesmo, porque é essa a proposta quando a gente está trazendo, né? É você ser vulnerável no ponto de você lidar tanto com os desafios da vida, porque é o que eu falo muito com as minhas clientes, elas falam assim, nossa, quando eu entrei na terapia, eu achava que era isso, né? Autoconhecimento, depois vou estar pleníssima, nunca mais vou sofrer. Eu falo, aí que tá a questão, que não é sobre nunca mais sofrer, mas é sobre você lidar com esses desafios da vida. E também não é sobre olhar para tudo e falar, você vai ser um sofrimento, vai ser um peso, porque senão você também não aproveita a vida. E quando a gente fala sobre vulnerabilidade, é um pouco de tudo isso. Você olha para todos os aspectos, se expõe aquilo e fala, tá, a partir dos meus recursos, o que eu faço com tudo isso? E é um pouco disso da maternidade, né? Porque eu tenho clientes, assim, eu não sou mãe, mas tenho clientes que são mães, e eu digo, eu nunca... Até eu como psicóloga, no meu máximo de empatia, eu não sei o que você está sentindo. Elas me relatando sobre parto, você sabe, eu posso ter a empatia no máximo de tentar entender, mas você sabe. Só que é muito bonito ver elas trazendo isso, assim, eu tô até com saudade da época que ela não largava de mim, assim, que ela tá um pouco codependente. Até quando eu falava assim, preciso de um tempo, a gente já tive meses com clientes em que era assim, a terapia era ela com a criança ali. E era um desafio, né, porque a gente conversava como que era desafiador. E depois que passa, eu falo, dá até saudade, até de alguns momentos assim, porque é um pouco disso, né? Tudo tem seus prós, acho que seus contras. Então, eu achei incrível o que você trouxe sobre isso. Pra gente não demonizar nenhum dos dois lados. Eu acho muito legal esse assunto, Bárbara, porque, inclusive, foi um dos temas que o nosso processo seletivo para entrar na empresa, eu falei sobre a desromantização da maternidade. E eu gosto muito de ter esse olhar que não é mostrado, mas é muito legal o que você trouxe também, de tem coisas boas, tem coisas importantes para serem vividas. Eu acho que é uma coisa que você falou desde o início do podcast, que é comemorar essas pequenas vitórias. Então deve ser muito gostoso você ter essa oportunidade de fazer isso com, lógico, uma pessoa que você planejou. E isso na sua fala me marcou muito, porque sempre foi uma escolha sua. Então eu acho que a experiência da maternidade, estou falando assim, num e se muito grande, porque não é minha realidade. Mas a experiência da maternidade, ela é diferente de acordo com o planejamento que você tem da sua história de vida. Então, para você que planejou e realmente foi no período que você gostaria, é um contexto. Para aquelas mulheres que, por mais que a gente saiba que sim, é uma escolha, mas não tiveram essa escolha, é outra realidade. E como é importante a gente falar sobre esses vários aspectos, mostrando, lógico, a sua relevância, mas também falando que existem lados bons, existem lados positivos. Inclusive esse ponto que você falou, que eu acho muito importante também, de serem pesos diferentes para a mãe e para o pai da criança. Porque é uma coisa que a gente ainda, infelizmente, vê que é muito normal na nossa sociedade. Por mais que a gente já tenha avançado em vários pontos, isso é uma coisa bem cotidiana, que a gente se depara com alguns tipos de comentários. Sempre, assim, é constante relatos de amigas minhas falando que perguntaram em entrevista de emprego se elas tinham filho ou não tinham filho. E não conheço não conheço homens que escutaram essa pergunta em seletiva de emprego, sabe?
E assim, no meu caso, eu tenho um emprego formal, que eu preciso estar trabalhando ali das 9 às 18 todos os dias, e meu marido não. Meu marido, ele é microempresário e trabalha, tipo, basicamente com importação e exportação. Então ele fala muito com gringos num outro fuso horário. Meu marido trabalha com jogos de tabuleiro, olha que legal. E aí ele acabou que nesse período de pandemia ele conseguiu, no formato que a gente conseguiu se virar aqui. Passou uma moto aí, Marcos da Bianca, desculpa. Vou voltar. No formato que a gente conseguiu aqui, ele ficava muito mais com a minha Bia, do que eu durante o dia. Então, aqui em casa, ele que cozinha quase todos os dias. E assim, não tô exaltando, palmas, ele é só um adulto funcional, ok? Vamos deixar isso bem claro, né? Mas assim, acho importante, isso também faz parte do meu combo de privilégios. De novo, não é graças a Deus, não é que sorte, não. Foi uma escolha minha também de encontrar um parceiro que casasse no sentido maior, né? Não só do casamento, mas que casasse com todas as minhas ideias que eu já tinha formada quando fui casar com 35 anos, né? E mesmo assim, né, com todo esse contexto de ter um cara que tá dividindo, eu sinto que o peso é maior pra mim, sabe? Mesmo assim, a cobrança da sociedade, e eu que sou uma pessoa que faço terapia há muitos anos, falo sobre saúde mental, eu senti nessa pandemia, em alguns momentos, muito que eu tive que trabalhar muito essa autocobrança, sabe? Que eu tive que falar muito e refletir muito sobre isso, falar o que é meu, o que é da sociedade, o que realmente está acontecendo, o que realmente minha filha está sentindo falta. E mais, ela às vezes estava aqui em casa, mamãe, vamos brincar. Eu falei, não posso trabalhar, tenho que trabalhar. Não posso brincar, tenho que trabalhar. A mamãe tem que trabalhar porque precisa? Também, mas porque eu gosto de trabalhar, né? Tem um discurso que eu acho que também é uma evolução do feminismo, né? A geração da minha mãe trabalhou fora, mas ela trabalhava porque precisava, né? A minha mãe falava muito isso. Não, mamãe precisa trabalhar para comprar as coisas, para ter dinheiro. Eu preciso trabalhar para comprar as coisas, para ter dinheiro, mas porque eu preciso me satisfazer, porque eu gosto de trabalhar, porque eu me sinto uma mulher mais completa, porque eu fico mais feliz, né? E também sou remunerada para isso, mas não é sobre fazer caber tudo na minha vida. E claro que quando chega um elemento como uma criança, essas coisas meio se perdem o equilíbrio, né? E aí quando chega um elemento como uma pandemia, risos nervosos, a gente também tem que de novo reestruturar e tal, né? Não, eu achei bem interessante isso que você falou, porque isso, são os dois pesos. A mãe é esperado que ela doe sua vida pelos filhos. E aí, se o pai faz isso, nossa, que pai incrível. Nossa, mas que sorte. O pai que vai buscar a criança na escola, gente, que coisa linda. A mãe sua obrigação. E até dicotômico, né? Como vendem pra gente que só vamos ser felizes quando a gente tiver um filho, mas também colocam toda a responsabilidade sobre a gente. E aí é isso, quando alguém engravida, tipo, nossa, já era, hein? Agora a sua vida vai ser cuidar dessa criança. E aí você foi falando, e eu lembrei muito da minha mãe, que ela voltou a trabalhar assim, pouco tempo depois, passou aquele período assim, voltou a trabalhar. Claro, né, nos privilégios que tinha alguém cuidando de mim. Mas o quanto isso é importante, sim, ela voltou a trabalhar e tá tudo bem. Não tem aquela coisa, né, que até psicólogos antigos trazem, né? Nossa, minha mãe saiu, agora eu vou ser traumatizada pro resto da vida. E aí, aproveitando, a gente já pode até chamar o quadro, né? Não diga alô, diga mulher de voz. Não diga alô, diga mulher de voz. Que, inclusive, vai estar chiquérrimo dessa vez, porque normalmente a gente chama ouvintes. Não que nossas mães não sejam, já dando spoiler, mas dessa vez o Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz tem a presença das nossas mães aqui. Então a gente convidou a minha mãe, a mãe da Elisa e a mãe da Carol para falarem um pouquinho sobre qual é a perspectiva delas sobre essa questão da maternidade. Acho que elas pegaram até e olharam de uma forma bem amorosa pra gente, porque a gente que pediu, né? Mas eu achei muito bonitinho o relato de todas. É um Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz muito especial por conta disso. E a gente já pode começar com a mãe da Bia. Vamos ver o que a Mirtz tem para compartilhar com a gente. Ser mãe para mim, hoje, é um privilégio. E eu tive a felicidade das duas coisas.
Eu pude ter 2 filhos lindos e saudáveis e posso criá-los, tê-los perto. Então, isso para mim é uma dádiva, realmente é uma bênção. Sou muito agradecida por tudo, por tê-los, por ser mãe. Eu, no início, para mim foi bem difícil, porque tive uma filha muito nova, antes do esperado para mim, né? Nova, mas não tão nova. 23 anos não é tão nova, mas para mim era, porque eu tinha outros planos, tudo. Mas quando ela nasceu, você vê o rostinho daquela criança, você vê o rostinho daquele serzinho que estava dentro de você e que precisa tanto, tanto de você, precisa tanto, tanto do teu carinho e que depende tanto de você para tudo, é um negócio mágico. Eu nem sei explicar a emoção, a felicidade de ser mãe. É uma coisa só sendo mãe, não tem como explicar. É muito diferente de ser mãe de cachorro, mãe de gato, mãe de qualquer outro animal. Um ser humano que você gera, independente se vem de você ou se você adota, é muito diferente. Você olha nos olhinhos e consegue entender. É uma coisa surreal. Saber que aquele ser humano pequenininho depende de você, que aquele ser humano pequenininho te ama de uma forma que você nem imagina e que você ama tanto, E aí dizem aquele ditado que mãe vira leoa, mãe vira bicho quando mexe com seus filhos. É exatamente essa sensação. É uma sensação que a gente tem de querer guardá-los o tempo inteiro dentro do peito, o tempo inteiro entre teus braços. Só que os filhos crescem e aí eles, como eu também, né? Um dia cresci, saí desvairando por aí o meu caminho, seguindo o meu horizonte. Hoje eu já tenho uma filha que já faz o seu caminho, já tem o seu sobrevoo, já se distanciou, já está no seu percurso de vida. E ainda tenho mais um aqui comigo, mas já morrendo de medo desse momento de chegar a vez dele também partir e surgir e seguir o seu caminho. Esse é o recado que eu quero dar para as mães. É muito bom ser mãe, só sendo para ter esse prazer, que é muito imenso. Eu acho que eu vou começar a me arrepender de ter escolhido isso, assim, de ter pedido para nossas mães fazer, porque vou ficar emocionada aqui. Eu acho a coisa mais E fofa. eu já tinha escutado isso ontem. Eu quase chorei, gente. Eu quase chorei. Eu sou muito chorona. Não, todas nós somos. Eu sou muito chorona. Quando ela começou a falar de amor, Não, isso porque eu já escutei, né? Gente, muito ela trouxe da mãe de pet, né, gente? Acho muito importante a gente falar sobre isso. Por favor, gente. Não é uma desconsideração aos animais de maneira nenhuma, mas o rolê é muito diferente, sabe, gente? Mãe de planta, então, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque aí, pra mim, já chegou num lugar que eu não tenho nem paciência pra conversar com essas pessoas. Agora, eu entendo o amor pelos animais, né? Óbvio, respeito, né? Mas assim, gente, é um rolê completamente diferente e eu acho muito curioso que parece que não existe uma outra palavra na língua portuguesa para definir o cuidado e o afeto a não ser mãe, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ter carinho, a gente pode ser cuidadora de animais, né? Ter afeto, mas agora mãe é outra coisa. Pode ser mãe do coração, pode ser mãe biológica, pode ser mãe adotiva. Existem várias maneiras de ser mãe, isso é importante falar, né? Mas não de animais de estimação, gente. Mãe de pet não, por favor. E eu achei muito interessante isso, porque, assim, acho que você quem não conhece a minha mãe, algumas pessoas até seguem o Instagram da loja, então conhecem um pouquinho. Mas a minha mãe, então, me teve com 23 anos e eu brinco assim. Quando eu fiz 23, eu falei, nossa, nunca, porque eu tenho 25 hoje, nunca com 23 eu teria um filho agora, seria assustador, o que está acontecendo? E minha mãe, quando ela me teve, ela estava terminando a graduação dela. Então, ela teve que pausar tudo isso. E é interessante isso, porque meus pais, os dois tinham 23 anos, então, na época, eles estavam trabalhando, estavam construindo a vida deles. E por um longo período eu fiquei com a minha avó, que eu digo que é a minha segunda mãe.
E ela foi muito mais julgada, né? Indo para aquele lugar assim que a gente estava falando. Ela foi muito mais julgada que o meu pai por ter feito isso, por sair para trabalhar, por ter a vida dela e tudo mais, se envolver, se relacionar com outras pessoas que eles não ficaram juntos depois disso. Eles ficaram 2 anos juntos desde que eu nasci. Então, assim, teve um julgamento maior sobre a minha mãe quando tudo isso aconteceu, depois do meu nascimento. E aí, depois de 12 anos, ela teve o meu irmão, que hoje em dia, então, vai fazer 13 anos. E aí ele, assim, é uma outra perspectiva. Minha mãe, então, como ela viu eu me desenvolvendo, hoje em dia a gente mora cada uma numa cidade, e ela com meu irmão, então ela fica assim, nossa, eu não quero, acho que dá pra perceber isso, eu não quero viver isso de novo, esse ninho vazio, esse percurso acontecendo, então por isso que ela fala, eu não quero nem imaginar, porque ela acabou ficando muito mais apegada, e até acho que também isso, assim, quando ela teve ele, ela estava com seus 30 e poucos anos, então é uma outra perspectiva, né, ela não estava naquela idade que ela estava, que nem foi na minha, que ela foi saindo, foi se desenvolvendo. Então, foi um lugar muito mais seguro e de conseguir viver aquela maternidade de uma outra forma. Então, a gente está conversando, a gente percebe. Foram maternidades diferentes, mas é muito interessante como as duas impactaram. Ela fala o quanto que ela aprende com cada uma também, dessas duas formas de ter vivido a maternidade. E aí foi muito legal, assim, ouvir ela falando disso, porque minha mãe, ela tem uma visão, assim, de entender. E ela sempre foi vista como essa mulher guerreira, né? Ai, a mulher guerreira e tudo mais. Só que ela trazendo muito, acho que essa visão de uma maternidade que é isso, assim, tem muitas possibilidades, que nem a Bárbara falou também, mas acho que é o que ela falou, é algo único, assim, né? Realmente, você precisa ser mãe para entender. Acho que você tem que assumir esse papel para entender o que realmente é, né? Não é mãe de pet, mãe de planta, eu acho ótimo também. Falo, não, é com certeza, né? Acordo 5 da manhã para molhar minhas plantinhas. Não. Ah, vai pra fila da creche. E a gente tá falando também de um lugar de muito privilégio quando a gente fala esse mãe de planta e mãe de pet, né? Porque a gente tem milhares de mulheres que, é isso que eu falei, que não conseguem emprego porque são mães, né? Vão pra fila da creche da madrugada porque são mães. E aí, quando tu fala mãe de pet, eu acho que até desmerecer as jornadas triplas que essas mulheres que fazem pelos seus filhos e por elas mesmas, né, também, às vezes, né, porque algumas fizeram essa escolha, outras nem fizeram, foram impostas a ela. E é muito lindo isso que tua mãe falou, desse amor incondicional, né, ele é verdade, gente, assim, sabe aquele que... Eu já escutei isso também da minha mãe, quando tu for mãe, vai entender. Hoje eu falo para as minhas amigas, se tu for mãe, tu vai entender, né, eu acho que é uma escolha, eu acho que é sempre assim, ninguém... Eu respeito total as mulheres que não querem ser mães. Eu acho que tem outras formas de satisfação na vida, né? E de encontrar prazer, porque é isso, assim, como eu falei, é um amor maravilhoso, é uma transformação incrível. Cada dia que tu vê tua filha saudável, crescendo, aprendendo coisas novas, é contagiante mesmo. Mas tem muita dedicação também. E é muito satisfatório, como tua mãe disse, sabe? Mas eu acho que existem outras maneiras também de satisfazer a vida da mulher, porque é isso que vocês falaram no começo. Antes parecia que é tipo, tem uma amiga que uma vez fez uma construção imagética que pra mim ficou muito marcada, que parece que a vida das mulheres é um trilho de trem. Aí vai lá, primeira estação, casamento. Segunda estação, primeiro filho. Aí terceira estação, terceiro filho, né? Parece que tu tá sempre devendo alguma coisa. Inclusive a Bia muito provavelmente será filha única, constantemente escutava essa cobrança por um segundo filho. E eu, no momento, não quero, sabe? Talvez eu ainda não tomei essa decisão por completo, mas a princípio é não. E então... Eu entendo quando as pessoas falam, mas tem mais um filho, os irmãos, mais alegria, tá? Que bom que isso traz satisfação para outras pessoas. Para mim, eu tô completamente, assim, todas as minhas aspirações, os meus desejos, as minhas vontades de vivenciar a maternidade estão supridas com a Bia. E talvez as pessoas não queiram viver isso também. Então eu respeito, né, as mulheres e os homens que enfim, não querem viver isso, né? Mas, enfim, Mas adorei tua mãe. E eu acho que é bem isso que vocês também estão trazendo, assim, de também essa vivência única, numa perspectiva até quando a gente vai perceber o quanto que as pessoas apontam, né? Então, e aí, cadê o segundo filho? Não vai dar irmãozinho pra Baby Bia, não? Né? A íntima. Mas e aí? Como que vai ser o próximo... Quando vai ser o próximo passo? Então, assim, você não tinha que estar fazendo isso ou aquilo com a sua filha? Eu percebi isso, eu acho que você podia fazer de outra forma. Então,
é um lugar, acho que também muito de apontar os dedos, né? Parece que você tá num palanque ali, cheio dos holofotes, tá todo mundo assim, pronto para saber o que dizer que você está exercendo ou não essa maternidade da forma correta, da forma ideal. E eu acho que isso também é um grande perigo para esse papo que a gente está trazendo. Eu tenho muita sorte e eu gosto muito de salientar isso, que eu tive muitas mulheres maravilhosas ao longo da minha vida ao meu lado, sabe? A minha mãe é uma mulher que eu admiro muito, minhas avós, as minhas amigas, eu tenho amigas, assim, de vida inteira, desde que eu tenho 10, 12 anos, são as minhas amigas de vida, fiz novas amizades na vida adulta. Eu sou cercada de muitas mulheres que eu admiro muito e eu valorizo muito as minhas amigas. E eu fui muito amparada e ajudada no puerpério. E minha mãe mora no Rio Grande do Sul, eu moro em São Paulo. Ela veio, passou 40 dias comigo, ela ainda trabalhava, ela pegou férias, emendou folga, ficou aqui comigo. Depois que ela foi embora, minha sogra veio ficar comigo. Depois que ela foi embora, eu ligava para amigas que não tinham filhos e falava, porque meu marido tinha voltado a trabalhar naquele período, ele estava trabalhando fora, né? Não tinha pandemia. Eu ligava para minhas amigas, passa aqui, me ajuda para eu dar banho na Bia. E elas vinham, amigas que não tinham filhos, não sei como fazer, mas eu vou aí e te dou um abraço enquanto tu faz isso, sabe? Tipo, olha a criança enquanto toma banho. E eu acho que tem esse lugar, né, do julgamento, da opinião alheia. E eu também, eu acho que a sociedade anda muito na defensiva. Eu acho que tem muita gente muito julgadora, sim, mas às vezes essa opinião e esse julgamento, eles vêm de um lugar de tentar te entender e tentar te acolher. E eu acho que a gente pode se abrir, não responder também na defensiva, sabe? Então, às vezes eu escutava algum comentário de alguma pessoa e eu falava, eu não concordo, mas você pode me ajudar desse jeito. E a gente construía pontes, em vez de já cortar aquele laço. Eu acho que sim, tem muita gente querendo te julgar, querendo te criticar, mas eu acho que tem muita gente que não sabe como entrar. E aí entra atrapalhado, porque a gente tá aprendendo tudo na vida o tempo todo, né? Tu falou sobre isso, né? Terapia não é, fórmula pronta, 6 meses, ou seu dinheiro de volta, né? Tipo, não é isso. Então, eu gosto muito de falar que essas opiniões, elas podem virar rede de apoio. É só, às vezes, dar uma calibrada, sabe? É falar assim, não, tu quer opinar? Então vem aqui me ajudar. Vem aqui lavar uma louça. Tu acha que eu tô fazendo errado? Então me empresta teu braço aqui também, para me ajudar nisso aqui. E aí eu acho que a gente constrói juntos coisas melhores, porque a gente tá em evolução. Como eu falei lá no começo, que eu acompanhei a transformação do feminismo, e ela passa pelas nossas atitudes e as nossas vontades e até a nossa paciência de trazer gente com a gente. Nem todo mundo tá no mesmo lugar de desconstrução e reconstrução, né? Então, eu conheci meu marido ele foi criado por uma mulher muito forte, que é a minha sogra. Uma mulher que, na verdade, é uma mulher mais velha que a minha mãe. Minha mãe é nova, me teve com 23 também. A minha sogra já tem 70, quase 80 anos. Mas é uma mulher que saiu de casa muito cedo, começou a trabalhar. Depois ela teve 3 filhos homens e voltou para casa para ficar cuidando desses filhos. Então, ela é uma dona de casa que eu passei a admirar muito também as donas de casa quando eu mudei meu olhar por essas mulheres. Porque a gente falava, não, a mulher tem que trabalhar, tem que ser independente, tem que ter... Mas, cara, o dobrado que essas mulheres cortam, cara. Quem tá em casa com 3 filhos pequenos. Então, e aí eu falei isso do meu marido, porque ele foi um cara que foi criado por uma mulher forte, mas ele chegou já como um homem da nossa geração aqui, mais desconstruído, mas ele aprendeu muita coisa sobre feminismo comigo, e ele fala isso, sabe? Porque eu tive paciência de trazer ele comigo pra conversa. Então eu acho que muitos desses comentários que estão aí na internet, de gente... ou parente, botando o dedo, dando dica, é gente que tu pode chamar pra conversa, em vez de já responder com, tipo, vai tomar não sei aonde. Uma coisa que eu achei muito legal também, até da Bia falando da experiência da mãe dela, é que isso foram 2 gestações diferentes, são 2 pessoas diferentes, e até é importante de falar isso, porque, né, mesmo a mulher escolhendo ser mãe, não é aquele amor que todo mundo fala, porque cada mãe vai sentir de uma forma diferente. São vidas diferentes, são filhos diferentes. E eu acho que é muito importante entender isso, porque pode até gerar frustração. E isso, né, já tem pesquisa de tipo... Então, nasceu e não foi igual todo mundo me falava. E o quanto que é importante a gente ver esse lugar de não padronizar a experiência das mulheres que são mães. Do quanto isso também pode ser difícil.
E até, né, que a gente estava falando agora dessa questão de sororidade. Ai, pera. E até agora que a gente estava falando, né, nessa questão de pensar na sua mãe, tem um texto que eu não vou saber o título agora direitinho, que faz um tempo que eu li. Mas era exatamente sobre se a sua sororidade vai pra dentro de casa. Que às vezes a gente aprende tanto, né, fora, e aí empoderar. E quando chega dentro de casa, como é que é? E quando é você topar com a sua mãe, que às vezes vai ter uma visão de outra geração. E que não quer dizer que você precisa concordar com ela. Mas como é que fica a sua sororidade de respeitar a vivência que aquela mulher teve quando essa vivência é na sua casa? E, de novo, não é que você tem que concordar e aceitar tudo, mas de pensar também na sororidade com quem a gente está convivendo diariamente. Total. Eu tive que viver muito isso com a minha mãe. Já teve várias conversas sobre isso, porque é isso. Minha mãe teve. Eu não fui cuidada da infância pela minha mãe, necessariamente. E por muito tempo isso ficava aquilo assim, nossa, mas é a sua mãe. E não tinha isso, né? Nossa, é o seu pai. Então, era fácil eu jogar toda a responsabilidade, a culpa e falar, ai, meus traumas, minha vida foi arruinada pela ausência da minha mãe. E meu pai? Porque ninguém. E é muito daquilo da mãe narcisista, assim. Eu até fiz agora um TikTok que era isso, assim. Ai, a mãe narcisista é a mãe que. E por que não tem pai narcisista? Só tem esse termo. Porque patologiza. E é perigoso essa patologização, porque é um lugar ali, então, assim, qualquer mãe que é minimamente negligente ou algo assim, ela é narcisista. E aí você coloca num lugar ali muito, eu acho que descuidado mesmo, uma patologia, como se fosse algo do dia a dia, e que não é. Então, na verdade, o julgamento, eu estava até vendo, era um homem explicando, um homem que até é um psicólogo que até fala bastante sobre esse termo, ele falando assim, gente, mas tem uns contrapontos, tem toda uma questão histórica que qualquer passo falso de uma mulher, de uma mãe, é mãe narcisista. Não é porque a mãe tem uma vida, a mãe ela é imperfeita como qualquer outra pessoa, não, ela é mãe narcisista. Então, acho que é um lugar perigoso, e eu conversando com a minha mãe, assim, hoje eu vejo minha mãe com meu irmão, eu falo, cara, que ótimo que a minha mãe agora tem a oportunidade de viver um outro tipo de maternidade. E tá tudo bem, mas eu tive que lidar muito com isso, tanto em terapia como em conversas com ela, pra ter essa empatia, né? Porque senão fica muito fácil eu apontar o dedo pra minha mãe e falar, ai, olha como que a senhora foi, olha como que a senhora é. E não querer mais criar uma nova forma também, acho que é isso, criar uma nova forma da minha relação com a minha mãe ser diferente, agora na vida adulta. Que ela tá em um outro momento. Eu acho que é isso, a gente compreendendo os momentos das nossas mães também e dos nossos filhos. Acho que nossos filhos é ótimo, né? Que eu tô aqui na posição que eu não tenho filho. Mas numa posição assim, de entender as relações disso, que faz parte, são fases, não é nada tão. Começa-se desde o nascimento dos filhos até a morte. A gente tem que ter o mesmo vínculo, a mesma forma. Não, esses vínculos também vão se atualizando, tanto dentro de casa como fora de casa. E eu acho que a gente ter essa sororidade com a nossa mãe é importantíssimo. Isso que as meninas estavam falando, né, que a gente tá conversando, eu acho muito verdade. Eu vejo como até a relação maternidade muda com o tempo, que é o que eu vejo com a minha mãe. Então, quando eu era menor, era uma coisa mais de cuidado. Eu fui crescendo, ela já conseguia ter conversas mais ok comigo, uma conversa que eu compreendia e ela também. E a gente vai criando esse laço de amizade. Só que também teve uma fase que eu não era mais tão amigo, porque eu fui crescendo e eu falei, não, isso aqui, independente. Eu sou independente, não preciso de nada. E aí volta pra aquele negócio que hoje minha mãe, ela vai comigo não porque ela tem que ir, mas porque eu gosto da companhia dela. Ela tá comigo muito mais no sentido de ser amiga, ser apoio, e é uma coisa que antes eu via mais tipo, ela tá indo porque ela é minha mãe. Eu já falo, nossa, ela tá indo porque eu gosto da companhia dela. Eu admiro ela como mulher. E eu acho muito bonito esse vínculo que é possível ser criado, sabe? Porque eu acho que focam tanto a maternidade num negócio ruim, né? Tipo, nossa, mas a sua vida vai acabar. Mas não é. É tão bom poder também ter esses vínculos, né? Eu falo como filha. Agora a gente vai escutar ela como mãe. Mas é muito gostoso poder ver esse outro lado da maternidade. Eu acho que, como filha, viver também é muito bom. Inclusive, caros ouvintes, agora nós vamos escutar o áudio da Mayumi, minha mãe. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito, muito feliz. Porque desde que eu me entendo por gente, a maternidade sempre fez parte do meu planejamento de vida. Então, a Elisa foi planejada, foi esperada, foi amada. Desde quando ela ainda estava no rascunho,
ela sempre foi planejada na minha vida. E a gestação foi tranquila, graças a Deus. E quando ela nasceu também, é uma adaptação nova. Eu falo que é um momento difícil, tanto para a criança quanto para a mãe, porque quando está dentro da barriga é muito mais tranquilo, você não preocupa com mamadeira, com nada. E quando nasce, aí já tem essas preocupações de amamentar, de querer ser uma boa mãe, né? E a gente sempre tem essa expectativa de atender, de que se questionar, será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou fazendo o melhor para minha filha? E outra coisa também que eu sempre pedi para Deus é que eu conseguisse amamentar. Só que eu esqueci de colocar prazo. Então eu consegui amamentar a Elisa. A Elisa amamentou até aos 4 anos de idade. E era um momento assim que eu gostei muito, assim, era um momento meu e dela que eu gostava demais, assim, quando estava amamentando a Elisa. É um vínculo muito forte o que a gente tem com o filho. E ela sempre foi assim muito querida, muito amada, muito tranquilo, e foi um momento bom, e eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido mãe e de ser mãe da Elisa. Curtam cada momento com seus filhos. São momentos únicos e que você vai carregar cada um deles na sua memória para a eternidade. E tudo passa, porque vai ter um determinado momento que ele vai ter que seguir a vida dele. Então, de cada momento assim, a gente tá integralmente ali curtindo com o filho, que seja sair para tomar um café, que seja para almoçar, que seja para ir para uma piscina, que seja para conversar dentro do carro. Mas que curtam cada uma dessas fases, porque elas passam e passam rápido. Então, e lá no futuro, o que vai ficar dentro da gente, guardadinho, vão ser esses momentos. E eles vão ser muito importantes pra gente. Gente, cancela esse episódio. Eu tô chorando. É que nem no MasterChef, né? Brasil, esquece esse episódio. Não tá dando. Nossa, gente, eu tô chorando. Como é legal, como é bonito ouvir isso, né? Ai, como é que vocês não estão chorando? Como é que tu tá chorando, Elisa? É que eu já tinha escutado antes. É que a gente já tinha, eu e a Elisa, a gente já tinha escutado, só a Carol que não tinha. Então a gente já viveu isso antes. A gente tá agora... Sim. É que eu também sou uma manteiga dente. Esses dias eu falei pra uma amiga minha, eu choro todos os dias. Todos os dias gente, eu vejo um filme, eu choro. Eu vejo um Jornal Nacional, eu choro. Eu e a Elisa somos cancerianas, então assim... E a Carol é geminiana. Eu sou geminiana, mas assim, eu choro. Então, assim, você imagina. Mas assim, a Carol, eu acho que de nós três, eu acho que a Carol é uma das mais emotivas. Eu sou a menos. Aí eu vi a Carol. Porque psicóloga aqui, a gente tem que saber lidar com a emoção. Tem que manter o carão, né? Mas achei tão bonito o que a dona Mayumi disse também sobre guardar os momentos, né? E assim, curtir esse momento da pandemia, que eu fiquei aqui 18 meses com a Bia em casa, tiveram dias muito difíceis, assim, em que eu fiquei muito... Me senti assim, minha individualidade me foi tirada, meu direito de ser eu mesma, minha profissão, meu casamento, minha maternidade, tudo ficou muito embolado, sabe? Eu não tinha meu momento com as minhas amigas no bar, né, pra jantar. Eu não tinha meu momento só eu e minha filha, porque tava aqui o WhatsApp apitando e sei lá. E aí eu não tinha momento eu e meu marido, porque tava a criança chorando. E aí teve um momento que eu falei, eu preciso, tentar curtir e tentar preservar algumas coisas boas nesse momento. E foi uma busca muito forte, assim. E é muito curioso, porque a Bia voltou pra escola no começo de agosto, assim, faz 3 semanas. E aí agora eu penso, foi uma grande loucura tudo isso que a gente viveu, né? De passar mais de um ano e meio com a criança em casa. Mas hoje eu consigo ver, assim, como tiveram momentos muito especiais de aproximação e coisas que eu pude passar com ela. E eu sempre falo isso pro meu marido. Meu marido é muito nostálgico, Capricórnio, né? Alma velha. Ele, ai, que saudade quando ela era bebê. Ai, que saudade quando não sei o quê. Eu falei, olha, vamos curtir esse momento, porque daqui a 2 meses vai estar com saudade de hoje. E é muito isso, assim. Então eu me esforço, eu tento muito viver o momento agora com ela, assim, sabe? E claro que eu tenho planos, isso que a tua mãe falou, de ir num restaurante, num café, quando minha filha for mais velha. Claro que eu quero também. Mas eu tento muito curtir mesmo, assim. Olha que legal que a gente tá fazendo juntas agora. E até nomear os momentos, sabe? Agora é o momento que eu vou brincar contigo, filha. Vem aqui, vamos sentar aqui. Esse é o momento da mamãe e da Bia pra gente se divertir.
É muito legal mesmo ter essas memórias, construir essas memórias, né? Sim, eu confesso que, assim, minha mãe, ela sempre... Como ela falou, ela sempre quis ser mãe. E aí, quando a gente vivencia isso, dava pra ver, assim, o quanto dela tava realizada, mas era um momento gostoso nosso. Então, não só pra ela, mas pra mim também, muito, assim, mas muita coisa, se não tudo, do que eu já vivi, principalmente nos momentos que eu mais precisava de alguém, ela tava lá. Então, ela fala isso, que quando eu terminei meu primeiro namoro, assim, ela tava comigo e ela falava, Elisa, você acha que eu não doía em mim te ver sofrendo, mas eu não podia tirar a dor de você? Eu falei, mãe, tá tudo bem. Então, tipo assim, até ter essa conversa depois de, Elisa, eu não sei se eu sou uma boa mãe. Elisa, eu não sei se eu tô indo no caminho certo, mas eu acho que eu tô. Eu falei, mãe, nunca vai estar 100%. Mas eu também nunca vou ser uma filha 100%. Então tá tudo bem, sabe? Então é muito legal. E eu sei que isso é o que a gente tá falando, é um privilégio. É muito legal ter tido esse privilégio, sabe? Igual todas nós estamos conversando, de enxergar nossas mães não só como mães, mas tipo como mulheres incríveis, sabe? E isso é uma coisa que eu sou muito feliz por isso. E podemos passar para a mãe da Carol, para ela já chorar. Vai, dá play, Elisa. Vamos ver. Agora é o momento de Carol chorar nesse podcast. Vamos lá, o seu momento, amiga. E agora vamos ouvir o que a Silvia tem para dizer. Que recado eu daria para uma outra mãe sobre a maternidade? Eu prefiro falar um pouquinho sobre a maternidade, né? Eu fui mãe aos 18 anos, quase 19, mas ainda com 18. E a maternidade me fez conhecer, me fez ter uma força, uma coragem que eu não sabia que eu tinha, que eu era tão capaz. A maternidade me fez conhecer um amor, sabe aquele amor que as pessoas falam que é o amor incondicional? É isso mesmo. Um amor incondicional, um amor que ele não precisa de mais nada, ele só precisa ser sentido. E é o que eu faço. É sentir o amor que eu sinto pelos meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu falo que eles são minhas eternas crianças. Um com uma criança de 32, uma outra criança de 29 e uma outra criança de 22. Mas são minhas eternas crianças. Por eles, eu vivo cada dia melhor. Eu quero ser sempre melhor. Eu quero aprender cada dia mais. E eu não aprendo por eles, eu aprendo com eles. Eu vivo com eles, sabe? A gente sempre teve muito diálogos e meus filhos, eles não me podaram. Eu não deixei de fazer as coisas por causa da maternidade. Muito pelo contrário, eu fiz muito mais com a maternidade. Porque eu me formei, eu já tinha 3 filhos. Eu trabalhava fora e eu estudava fazendo minha faculdade com os meus filhos, pequenos ainda. E eu me formei com eles, né? Eles participaram de um dos momentos lindos da minha vida. Então, assim, a maternidade, eu não diria que toda mulher precisa ser mãe. Só se ela quiser, se for um desejo, né? Se for um desejo, seja. Tente ser, se você puder, se você quiser, seja, porque é maravilhoso. Eu me emociono de falar da minha maternidade, porque eu tenho filhos maravilhosos. Porque com a maternidade eu sou plena. Eu me sinto cada dia melhor, sabe? Por eles, pela maternidade. Então, assim, eu ficar grávida para mim era uma fase melhor da minha vida, era a fase que eu me sentia mais linda, sabe? Aquela fase porque eu sentia que eu estava carregando dentro de mim uma vida, eu ficava linda. Mas não quer dizer que para você ser mãe você precisa carregar no ventre, você pode ser aquela mãe que só carrega no colo, né? Então não importa que tipo de mãe você é, seja mãe se você puder, se você quiser, porque é lindo a maternidade. É, eu sou plenamente feliz, eu sou plenamente realizada com a maternidade, com os 3 filhos que eu tenho. E agora, Carol?
Está Carol e Bárbara, estão Carol e Bárbara agora chorando, porque não tá dando. Não deu, entendeu? É que ninguém me falou que eu vinha pro podcast pra chorar, não tava na pauta Não isso. tava no e-mail. Eu me preparei pra isso, gente. Eu vim aqui pra falar, não tava no e-mail, entendeu? Não tava preparada pra esse áudio. Não, olha, não. Eu imagino se viesse minha mãe daqui a pouco, eu ia ter que abandonar a gravação, entendeu? Tipo, Então, Bárbara, é o próximo áudio. No próximo áudio a gente chamou a sua... Ia ser tudo. Não, a Bárbara acho que ela tá assim, o que está acontecendo? Mas eu achei muito bonitinho, porque cada uma das mães trouxe, assim, e é isso, assim, acho que é muito do que a gente fala, né? Que as nossas vivências são super compartilhadas, mesmo que cada uma tenha uma sua história. E, assim, todas elas trouxeram, de algum modo, falas que se entrelaçam, mas, ao mesmo tempo, é tão particular, porque é isso. A mãe da Elisa é mãe de uma filha única. Minha mãe teve 2 tipos de maternidade muito distantes. Mãe da Carol teve 3 filhos, assim, nova também. Então, assim, e aí chega a Bárbara e fala, não, eu fui mãe com 30 e poucos anos. Então, acho que são tantas de maternidades, só que é muito interessante como esse sentimento me parece muito vinculado, né? Arrebatador. E eu achei muito lindo o que a Silvia falou de como tu te descobre forte com a maternidade, sabe? Ai, gente, desculpa que tô ugly crying aqui. Como ela realizou muitas coisas, né? Ela se formou, ainda mais porque ela foi mãe muito cedo, mas é isso, assim. Eu fico muito irritada quando eu escuto essas histórias de mulheres que perguntam, mas você tem filho na entrevista de emprego, como eu falei, né? Como é que tu vai conciliar carreira e maternidade? Querido! Quando a gente é mãe, a gente vira leoa, como disse a Sayuri. A gente consegue tudo que a gente precisa pelos nossos filhos, pela gente. A gente descobre uma força que a gente não sabia que a gente tinha, porque a gente vive a gente vive 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, conforme quantos filhos tu tem, entendeu? Então a gente descobre que a gente tem uma força que sai do nosso corpo e vai para aquele outro corpo. Então, quando você pensar em perguntar como é que a mamãe vai conciliar carreira e maternidade, saiba que ela vai fazer o melhor possível e vai se virar em 3 muito melhor que esse cara que você contratou e que é pai pela metade, entendeu? Ele sim tem que perguntar como é que tu tá devendo em casa pra ser esse profissional mais ou menos que tu é. Porque as mulheres estão fazendo tudo, a maioria, né, gente? A gente tá falando da maioria, infelizmente ainda da maioria. Mas a maioria das mulheres tá fazendo tudo em casa, ainda tá fazendo tudo no trabalho, ainda tá fazendo tudo isso, tipo, aguentando o TPM todo mês, sabe? Então, assim, é muito, muito incrível isso que a mãe da Carol trouxe, porque realmente a gente olha a maternidade... E eu não falo isso como romantização, assim, não, mas a gente nos transforma em, não digo super mulheres, mas nos dá uma força, uma capacidade de aguentar e de se reinventar que é realmente, assim, poderosa. E assim, né, falando um pouquinho mais da minha mãe, agora que eu estou um pouco mais recomposta, agora que eu dei uma respirada, é muito louco isso, porque a Bia falou, né, que quando ela fez 23 anos, falou, nossa, minha mãe era mãe. Hoje eu tenho 22 e minha mãe era mãe de 2 crianças, o meu irmão planejado, e assim, ela é uma mulher que eu sempre admirei muito. Inclusive, a gente sempre conta a história de que quando ela contou pro meu pai que estava grávida, ela falou, mas não precisa casar comigo, se quiser, tudo bem, mas assim, eu me viro. E ela sempre foi essa mãe muito forte, mas eu acho que é bem o que a gente estava falando aqui durante todo o episódio. É uma relação que muda. Então, eu já fui a pessoa que endeusou muito minha mãe, que cobrou muito dela, porque esse endeusamento vem com uma cobrança de cada falha. Era, como assim, mãe? Mas como é que você fez isso? Mas você devia ser perfeita. E hoje, da gente, né, eu crescendo e ela também se desenvolvendo cada vez mais, da gente poder conversar e falar que não, ela não é perfeita, assim como eu não sou a filha perfeita, mas ser uma relação muito mais de diálogo, de esses são meus limites e eu tenho limites, e somos melhores amigas, a gente brinca que eu, ela e minha irmã somos melhores amigas, mas também nós somos mãe, filha, irmãs, e nem tudo a gente vai contar uma pra outra, nem tudo a gente vai querer compartilhar, mas porque não tem como ser essa relação romantizada, porque cada uma é uma pessoa. Então não tem como eu querer contar uma coisa pra minha mãe hoje achando que ela não vai se impactar como mãe. Então eu acho que pra mim esse é o mais bonito. Eu acho que eu sempre cresci idealizando ela, mas quanto mais ela é vulnerável e quanto mais eu posso entrar em contato com essa Silvia ser humano e não mãe perfeita, acho que mais a gente vai
construindo a nossa relação. Então, assim, tenho muito, muito, muito orgulho de ser filha dela. E ela é a pessoa que mais me encoraja a ser eu, independente das minhas escolhas. Então, assim, eu tenho muito privilégio e muita sorte de ter uma mãe que me apoia assim. Ai, maravilhosa. Gente, eu acho que esse foi o melhor. Que programinha mais amorzinho, gente. Eu acho que esse foi o melhor, assim, não diga alô, diga mulher de voz. Nada contra ouvintes que já mandaram, tá? Mas é que são nossas mães, então não tem muito o que fazer. A gente Não tem como competir, gente. Não tem. infelizmente não vai dar. Mas essa foi, assim, acho que foi um momento muito gostoso pra gente, assim. E foi o que eu já tive minha conversa, acho que agora a Carol vai ter depois, né? Essa conversa com a sua mãe depois pra agradecer. Mas já tive também com a minha mãe, acho que eles já devem ter tido com a dela. Mas é isso, acho que leva a gente pra reconhecer um pouco dessa história que às vezes a gente. Acho que é tão cotidiana também, né? Assim, as coisas vão tão acontecendo que a gente não para, às vezes, para olhar para os detalhes de como que essa história se deu. A gente valoriza tantas outras relações, a gente olha para essas outras relações que às vezes a gente deixa passar. Essa que, querendo ou não, muitas de nós aqui, a gente está tendo essa oportunidade, nem todo mundo tem, mas que cada um vai tendo com essa nossa rede de apoio. E acho que a gente teve, que a gente está falando, esse privilégio de ter com a nossa família, com as nossas mães. Então, foi muito gostoso passar por aqui. Só que eu acho que agora é um momento da gente passar por um momento não tão legal, saindo desse momento amorzinho para ir para o nosso quadro mais revoltado, assim, né? Que é aquele gritinho da Regina George falando Burning Book. Burning Book. E aí, Elisa, o que você trouxe para o nosso Burning Book? Aquela situação, aquela frase, enfim, o que você quiser, que a gente pode colocar no nosso Burning Book, escrever, gritando, com muita raiva do que vem acontecendo. Muito boa a sua colocação, Bianca, porque eu guardei essa situação para este momento. No caso, não vai ser uma fala, nem nada assim do tipo igual geralmente é, mas é uma situação que aconteceu comigo e que na época eu nem estudava muito sobre as pautas que hoje em dia eu estudo. Mas sempre me incomodou muito. Maternidade sempre foi um tema que, acho que por conta da minha mãe, da minha avó, eu sempre gostei muito de acompanhar. E aí quando aconteceu comigo, e não era só um meme, aí eu achei esquisito. E as meninas sabem, quem acompanha também. Eu não sou uma pessoa muito que vai de frente com as pessoas. Então, tipo, eu discordo, mas eu não vou lá... eu não concordo com isso. Eu falo, vamos pensar de outro jeito? E aí acho que foi a primeira vez, depois que eu fiz 18 anos, que eu falei, eita... Não é muito assim que a banda toca, que foi quando eu fiz minha aula de coloração pessoal. E aí eu tava com mulheres mais velhas. Então, eu era mais nova de lá, eu tinha acabado de fazer 18 anos. E todas as outras mulheres lá já tinham filhos ou já estavam casadas. Já tinham filhos até da minha idade, ou mais velha que eu. Só que tinha um grupinho de mulheres que eram jovens, assim, deviam ter no máximo 30 anos, comparado pra mim, assim, era bem mais velha que eu na época. Elas eram mais velhas, já estavam casadas, uma já tinha filho, outra também, outra parecia que estava para engravidar, estava querendo. E elas estavam conversando, falando, não, porque meu marido... ele me ajuda muito. E aí outra falou, nossa, mas você não pensa em ter outro? Seu marido parece que te ajuda tanto. Mas seu marido vai te ajudar. Ele é um ótimo pai, ele fica com as crianças. Ele não tá com as crianças enquanto você tá aqui? E ela sempre falou, não, porque você acabou de ter filho, já faz essa lipoplastia, já faz esse negócio. Porque você sabe, né? Depois enrola e aí só vai ficando pior. E falando umas coisas assim, eu falei, isso não tá acontecendo comigo, isso não tá acontecendo comigo. E essas mulheres falando, tipo, gente, elas são mais velhas que eu, elas... devem saber disso, né? Elas falam, não, porque seu marido te ajuda, seu marido não sei o que, seu marido é perfeito. Aí eu tava lá, almoçando de boa, aí eu virei pra elas e falei, então, eu entendo e tal que o marido ajude, mas não é grande coisa se ele faz o mínimo, né? Tipo, um pai ajudar não é grande coisa. Ela, não, sim, mas é porque ele é um ótimo pai. Eu falei, eu entendo, mas é um mínimo. Ela, não, tipo, esses negócios de feminismo, né? Eu entendo. Eu falei, não é esses negócios de feminismo. E então essas falas, inclusive uma mulher que tava do meu lado, ela era mais velha, inclusive, eu acho. Ela fala, não, isso que você falou é muito pertinente. Inclusive, meu casamento acabou por conta disso. Porque meu marido achava que fazia um mínimo enquanto ele fazia o papel dele. Aí as mulheres já ficaram mais assim,
caladas. E o objetivo não era silenciar, muito pelo contrário, mulher de voz, vamos empoderar. Só que eu lembro que aquilo me marcou muito, porque eu não esperava que isso fosse ser uma fala que eu realmente ouvisse, e não só uma fala que as pessoas falam que existe por aí. E eu acho que até posso ir para esse meu Anebook, porque é um pouco desse lugar eu acho que a gente foi ouvindo, tanto pelo relato da Bárbara, mas também pelas nossas mães, que a maternidade não é esse bicho de 7 cabeças, não é só essa coisa horrorosa e, vai ser muito difícil, vai ser a pior experiência do mundo, só os contras. Mas pelo que a gente foi vendo e compartilhando, o desafio mesmo é a questão cultural e o contexto em que a gente vive. Então, já tem-se o desafio de ser mãe, né? Isso, a gente tá falando, ser mãe de planta, que você chega e só rega a planta e fica ali cuidando, e enfim, qualquer coisa troca de planta. Não é assim que funciona, mas uma mãe que tem que ir para a universidade estudar... E a planta não chora de madrugada, é ótimo. Exato. Mas é uma mãe que tem que ir lá na faculdade estudar e não tem o mínimo apoio de políticas públicas. A mãe que está fazendo... e está sendo muito... Porque ela, além de mãe, ela é outras coisas, né? Então, está exercendo e está performando, enfim... Está se relacionando com outras pessoas e com seus objetivos, tendo outros propósitos. E aí ter pessoas falando assim, mas... E sua filha vai ficar onde? E eu pensei muito na fala da Valesca Zanello, que eu sempre trago aqui, né? Que ela é professora da UNB e ela... de mestrado, doutorado, e ela fala que muitas das mulheres ficam com medo de, assim, poxa, mas se eu tiver que pegar e fazer, sei lá, uma apresentação, ou eu tiver que fazer esse estudo por esse ano fora, como que vai ficar meu filho? E ela fala, nenhum homem se pergunta como que vai ficar o filho dele. Então, são várias questões estruturais que desafiam ainda mais essa vivência. Não é só essa questão, e eu acho que é um pouco disso que a Elisa também trouxe, né? A parceria de que esses papéis não são ensinados para os homens. Então, a gente, como criança, a gente aprende desde pequena a ter a bebezinha, cada vez mais tem uma bebê mais realista, né? Para as crianças, isso é bem... Tem alguns bebês bem estranhos ali, desse babies reborns aí, mas enfim. E a gente aprende a cuidar da casa, então está no nosso dia a dia, e a gente tem dados que mostram meninas são exigidas a fazerem tarefas domésticas muito mais cedo do que os meninos. A gente é ensinada. Já os meninos não. Então, assim, desde uma estrutura aí que a gente vai percebendo que quando a gente se prepara muito mais para ser mãe do que os homens a serem pais. Então, há esse abandono paterno aí e essa desresponsabilização. E aí, quando vem uma questão também, a gente vai percebendo isso nas micro situações, mas também nessas macro, que são essas políticas públicas que não existem para as mães. Ninguém pensa. Eu lembro muito da época que eu atendia as mulheres que eram denunciadas, que denunciavam os seus parceiros, enfim, na Lei Maria da Penha. Então, essas mulheres era assim, R$300 por mês para você ter que sustentar 7 filhos. Ué, é só você ir trabalhar. E aonde, com quem vai ficar esses 7 filhos? Esse cara sumiu. A gente tem uma licença maternidade de 4 meses, em alguns lugares de 6 meses, mas ainda não é uniforme, né? Quando a gente sabe que as crianças têm que ser amamentadas há pelo menos 6 meses, recomendado pela OMS. Então essa mulher tem que voltar a trabalhar e aí ela ganha na lei, é uma coisa absurda, meia hora por dia para amamentar, sendo que às vezes ela trabalha 1 hora do trabalho, não tem tempo hábil de voltar para tirar leite. O tempo isso é uma coisa que é muito discutida nos países da Europa, né? Tempo de licença maternidade, de 1 ano, 2 anos, licença paternidade, porque se a gente quer direitos iguais, a gente tem que ter os dois, né? Quando a gente tem um casal heterossexual, especificamente, falando disso, daí, então, tipo, a licença paternidade é 1 semana, né? Então, assim, tu tem que dar licença pro homem e pra mulher, pros 2 cuidadores ali, sejam 2 mulheres, sejam 2 homens, né? Mas especificamente aqui falando da maternidade. Então, isso é uma coisa que as políticas públicas ainda estão, aqui no Brasil, ainda estão, nossa, não é nem patinando, não estão nem se preparando para engatinhar ainda, não tem nem, né? Tá muitos anos-luz ainda. Não, eu ia emendar com o meu burning book aqui, com as minhas 2 coisas que eu acho que tem muito a ver com isso. A primeira, eu queria queimar a expressão pai. Pai não existe, gente. É mãe solo. É uma mulher que foi abandonada por um homem que era responsável por essa criança e renegou
e não está cumprindo o seu papel. É uma mulher sobrecarregada. Não é uma mulher que é mãe e pai ao mesmo tempo. Ela é mãe 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes ela precisar ser, porque tem um homem que não está fazendo o trabalho dele. Então é mãe solo, é uma mulher que eu tiro dou todos os méritos, tiro meu chapéu, bato palmas, ovaciono, ofereço ajuda quando eu posso para as que eu conheço, porque assim, é outra mulher que é subjugada na sociedade pela sociedade machista. Então eu quero queimar essa expressão, eu quero que ninguém fale que ela é mãe e pai ao mesmo tempo, porque pai é um pai, e se ela tá tendo que ser mãe solo, tem um pai que não tá cumprindo o papel dele. E aí uma outra coisa que eu queria queimar também é o julgamento e a exigência a volta ao corpo após a maternidade. Alguma de vocês falou isso aqui em algum momento, agora eu esqueci, mas quem foi? Mas vocês falaram muito disso também, assim, né? Eu acho muito importante a gente falar, porque eu vejo muito essas celebridades, principalmente com as celebridades, né? A barriga tanquinho quando acabou de parir. Gente, o corpo transforma quando a gente tem um filho, né? Quando a gente é mãe biológica, né? Mas o corpo muda completamente, a gente começa a gerar uma vida, a gente, sim, engorda, o peito cresce, o quadril para dar lugar a uma criança. E aí a gente vê uma exigência da sociedade de voltar ao corpo. Não existe isso. Assim, a maternidade não tem volta. Por mais que até algumas mulheres consigam emagrecer, não existe o corpo de antes mais. Porque uma criança habitou aquele lugar 1, 2, 3, enfim, né? Então, essa pressão da sociedade, da mulher... acho que foi a Elisa falou das mulheres que estavam na mesa ali com ela, foi isso. Essa exigência de ter que voltar a ser bela, eu acho assim, eu tive um processo, eu acho que é importante, a gente não tem que... Nós, mulheres pós-maternidade, existe um momento em que a gente esquece da gente. Porque aquela criança exige muito de cuidado, puerpério é uma fase da vida em que a gente tem que se redescobrir. A gente passa muito tempo em casa jorrando leite, a gente não dorme direito, a gente perde, hormonalmente, a gente perde a libido, né? Eu lembro quando eu me olhei no espelho, e muito curiosamente, Elisa, foi uma época que eu fiz a minha análise de coloração pessoal, com 8 meses da Bia, foi um presente que a Marina Santelena que fez a minha análise de coloração pessoal, que a gente tem filhas da mesma idade. Foi um resgate pra mim da minha identidade, da minha feminilidade. Eu lembro quando eu me olhei com 8 meses no espelho, eu falei, olha a Bárbara aí. Nossa, aqui ó, tem a mãe da Bia, mas tira a mãe da Bia, tira a mulher do Marcos, tem a Bárbara aí no meio também. E eu também tava voltando a trabalhar depois da licença maternidade. Então, eu, assim, não tô falando que não é importante a gente se gostar, a gente achar bonita, a gente olhar pra gente com carinho também. Mas eu acho que a gente tem que se exigir entrar em padrões estéticos, além de tudo mais que está acontecendo com a gente. Então, são essas minhas 2 coisas que eu quero jogar no Burning Book. Se exige que tenham mulheres que acabaram de ter um filho, se tem um corpo, sei lá, mais padrão do que uma mulher que já tem todos os genes, já fez todas as cirurgias possíveis para ficar daquele jeito. Não existe isso, né? Esse lugar é só mais um lugar para colocarem a gente aí, tirarem o nosso foco de onde realmente deveria estar, né? E aí fica isso, eu tinha que estar num corpo melhor, eu tinha que estar fazendo X, Y, Z com o meu corpo, E a gente vê muito isso com mulheres que, enfim, podem estar pagando massagista, podem estar pagando não sei o que para fazer. Então, quanto que é... E fala muito, acho que foi o que você falou bem no início, Bárbara, da nossa estrutura hoje em dia do Brasil. A gente vive uma estrutura não só desses extremos e de uma questão moral, de valores, mas também extremos sociais e econômicos. Então, as pessoas aqui, para elas mostrarem, para elas mostrarem que elas têm, porque tem que ter hoje em dia, né? Parece que é isso, essa busca do mostrar, do possuir. E o corpo hoje em dia também é uma forma de você mostrar que você tem esse patrimônio. Então ele divide, coloca ainda mais nesses extremos. E você, Carol, o que você tem para trazer? Então, acho que vai muito do que vocês estavam falando. Eu queria trazer 2 coisas, mas no final elas se tornam uma, que é a questão da romanização e padronização da maternidade. Então, essa romantização no sentido de, que a Bia até falou um pouquinho, a quem interessa essa romantização junto com a mãe guerreira? Então, a mãe que não pode, de forma alguma, pedir ajuda, a mãe que sempre vai conseguir, você sempre vai conseguir, mas a mãe que, ao mesmo tempo, não tem uma política pública, muitas vezes é mãe solo,
E tem aquele ideal de maternidade que, né, você tem que voltar com o corpo, seu filho tem que fazer X, Y, Z atividades durante a tarde. E pra quem é essa maternidade? A quem interessa essa maternidade? Que coloca a gente no final, igual a Pia, né? A gente, assim, nem sou mãe. Mas no final, como as pessoas que estão exaustas, mas não podem dizer que estão exaustas. Porque se a gente estiver exausta, a gente não é mãe o bastante, porque a mãe dá conta. E aí, isso até me lembrou uma história de uma prima minha que, quando ela teve o filho dela, ela sempre teve o sonho de ser mãe, só que ela trabalhava até tarde, porque ela ia na hora do almoço amamentar, e aí a pediatra falava, tipo, não é bom pro seu filho ficar acordado até tarde. Mas se a criança dormisse cedo, ela não ia ver o filho dela. E isso foi difícil pra ela, porque ela tinha que ter aquele momento. E aí, nisso também eu pensei muito numa questão da romantização da relação mães e filhos, filhas, enfim, de a gente pensar que são relações únicas. E a gente colocar uma pauta de que toda mãe vai amar os seus filhos de uma forma de se doar completamente, ou todo filho vai idealizar a mãe de uma forma de achar ela a pessoa mais importante da sua vida, pode ser muito perigoso. Porque aqui a gente falou muito de relações muito saudáveis com as mães, com a maternidade, mas que é uma condição também de privilégio. Da gente pensar que às vezes a pessoa não é aceita dentro de casa, às vezes são situações muito extremas, e que é isso, nem toda mãe, às vezes, quando se torna mãe, vai sentir esse amor, ou então não vai ter problemas. E até a gente colocar esse amor o tempo todo, às vezes a pessoa até feliz na maternidade, mas vão ter dias que não vai ser 100%, igual a Bárbara falou aqui várias vezes. Então acho que é muito perigoso a gente ter essa relação idealizada. Isso que você falou eu acho muito importante, porque eu tenho amigas que eu cresci junto e que não tem uma boa relação com a mãe, assim, mas é uma relação bem conturbada. E era muito fácil virar e falar, tipo, não, amiga, não fica assim não, vai dar tudo certo. Sendo que quando você tá convivendo dentro de uma casa com alguém, o buraco é bem mais embaixo, sabe? Então, lógico que a gente falou, e eu acho que a gente falou isso, pontuou durante toda a conversa, que é um local de privilégio a gente ter essas relações, mas a gente sabe que tem outra realidade que nem sempre é fácil, que nem sempre é linda, cor-de-rosa. Então é muito importante a gente pontuar que não é fácil nem pro filho, nem muitas vezes pra mãe também. Mas que é algo que é aprendido. E que muitas das vezes também não ensinam isso. A gente tem que aprender vivendo. E eu falando assim também, eu tenho uma construção da relação com a minha mãe hoje de muita parceria, principalmente depois da maternidade e da idade, né? Como vocês falaram, que a gente vai se aproximando. Mas também tive altos e baixos de construir essa relação. Eu acho que o que fez essa relação ficar cada vez melhor foi todo mundo estar disposto, nós duas, dispostas a chegar num lugar sempre a resolver e se conectar, sabe? Então eu acho que é isso, cara, é a tua mãe, sabe? Eu acho que nem todo mundo tem uma relação ideal com a mãe, mas acho que sempre vale a gente tentar um pouco, sabe? Ou olhar pra essa relação, pelo menos talvez entender o porquê que ela não é tão boa quanto a gente gostaria. E agora, chegando nesse momento, quase momento final, é o nosso quadro Fofoca de Banheiro. Fofoca de Banheiro. Se a gente vai indicar aqui alguma coisa relacionada a esse assunto que a gente trouxe, eu queria até começar, acho que eu queria indicar ele desde o início, porque a gente vai falando sobre ele basicamente desde o início, mas eu guardei ele para esse momento, então, para esse quadro, que é o livro Pra Educar Crianças Feministas, um manifesto da Chimamanda. Ele, para mim, tem uma das melhores frases, assim, que eu vou até achar, eu marco ela e eu sempre falo. Ela fala que ela vem contando, é uma carta para uma amiga dela que manda um e-mail, enfim, e ela conta uma sugestão. E a primeira sugestão que ela dá para essa amiga que vai ser mãe é que ela seja uma pessoa completa. A maternidade é uma dádiva maravilhosa, mas não seja definida apenas pela maternidade. Seja uma pessoa completa. Vai ser bom para sua filha. E eu acho que é isso, né? Foi muito que a Bárbara trouxe, assim. Eu tô trabalhando, não é só porque eu preciso, mas porque eu quero trabalhar, né? Então, tem outros papéis que você também, que a gente vê, e acho que é muito que a gente falou também das nossas mães. A gente olha pra nossa mãe e a gente fala, nossa, é isso, tipo, eu me inspiro nela porque ela não viveu só aquilo.
E eu acho que é isso. Assim, hoje em dia eu exerço só essa pessoa que comunica, que tenta fazer as coisas, muito porque eu aprendi com a minha mãe a ser essa pessoa comunicativa, que vai, trabalha, corre atrás, que tem outros objetivos, que se sente liberta. Eu falo que eu aprendi sobre o feminismo na prática, assim, mas minha mãe, minha avó, ninguém nunca me ensinar. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, também, né? Na prática, e a gente fala sobre esses estudos, né, de educação, que a gente aprende na prática as coisas. Então, no mimetismo, né? E é isso, quando a gente olha para nossa mãe e a gente vê uma pessoa que busca, pelo menos, minimamente ser realizada consigo, eu acho que a gente também entende que a gente tem possibilidade disso. A gente fala, também é possível para mim. Então, eu pensei muito nesse livro quando a gente estava falando aqui. E agora, quem quer trazer, Bárbara? Eu vou indicar 3 coisas, gente. Tô cheia de indicações. São 2 séries da Netflix. As 2 falam de maternidade de um jeito, cada uma do seu jeito. Uma chama Working Moms. É uma série canadense da Netflix que mostra justamente a personagem principal, que é a Kate, voltando a trabalhar depois da licença maternidade. Ela e as amigas, e mostra os dilemas e como é difícil esse ambiente de trabalho ainda muito pautado pelo machismo e pela masculinidade, né? Como é difícil abrir espaço e como ela vai se virando e as coisas que ela escuta. E tem uma outra também, que aí é uma série australiana chamada Turma do Peito, também da Netflix, também sobre uma mulher no puerpério. Essa mostra um lado assim que a gente até nem falou bem pouco aqui, né, de puerpério, mas fala sobre esse momento pós-maternidade, de que o quanto nessa fase eu acho que é a fase mais difícil, de que a romantização pega de jeito, porque a gente vê que na prática não é aquela coisa só linda de tons pastéis e fotos de mêsversário, né, que a gente vê nas redes sociais, que tem muita madrugada acordada, tem muita dor para amamentar, tem desconexão às vezes no casal no começo, que nasce uma criança e criança que chora e a gente não sabe o que está acontecendo, e essa série mostra um pouco também. E aí a minha terceira indicação, vou ser bem rápida, prometo que eu já falei demais nesse programa, é um livro que está disponível na Amazon de uma grande amiga minha chamada Pamela Carbonari. O livro chama, é o primeiro livro romance dela, chama A Extinção das Vinhas. Eu tô terminando de ler agora. É a história de uma mulher que tem uns 30 e poucos anos, e ela vai contando, começa quando a avó morre. A avó é uma presença muito forte na vida dela, ela foi criada depois da adolescência pela avó, porque a mãe foi diagnosticada com depressão. E aí o livro todo mostra essa relação das 3 gerações de mulheres, né? Da avó, da mãe, da filha se conectando com a avó, da filha tentando entender a mãe, da avó e da mãe se entendendo. Então passa por essa relação, por essas 3 mulheres, e é isso muito que a Carol falou, de ver a mãe como uma mulher e não só como uma mãe endeusada, aquela figura, de ver o sofrimento da mãe dela, tudo que ela passou e as fraquezas, né? E eu tô achando muito bonito o jeito que a Pamela descreve o olhar da filha descobrindo a doença da mãe e se conectando com a avó como uma segunda mãe também, e a relação dessas 3 mulheres ali pautadas pela maternidade. Tá disponível na Amazon pro Kindle, A Extinção das Vinhas. Gente, esse é o quadro em que eu vou anotando as coisas. Eu não conhecia tudo isso. É isso, a gente sempre vai conhecendo. Esse é o quadro que a gente sempre conhece algo novo. Eu fico assim, mais uma coisa pra minha lista que tá sobrecarregada e que eu só vou terminar daqui a, sei lá, 10 anos, e olha lá, porque vai se atualizando essa lista. Mas eu amei, eu não conhecia essa série da Netflix. Vou procurar. As 2 são muito legais. E você, Elisa e Carol, quem vai agora? Então, também, gente, é muito difícil. Quando a gente vai gravar o primeiro episódio de cada temporada, assim, é muito difícil, porque eu quero trazer 1000 coisas. E você tem que poupar as próximas. Então, por isso que eu só indiquei uma. Não, eu vou dar 3 aqui, mas tinha mais. Mas eu consegui, assim, ó. Mas são 3 séries. Mas é porque eu acho que são perspectivas diferentes da maternidade. Então, a primeira, né, bem clichê, assim, que é Gilmore Girls. Mas que eu acho que ainda é uma relação muito romantizada ali. Mas o que eu gosto muito é que a mãe, né, a Lorelai, ela erra. E ela erra demais, e ela é humana. E eu acho muito importante a gente ver isso, que é uma mãe que, assim, mesmo a relação das 2 sendo deusada, ela é uma mãe que mostra o tempo todo que ela é humana. Então isso eu acho muito legal. Aí a segunda série
tem um pequeno spoiler aí, quem não tiver assistido até o final, dá uns 30 segundinhos. É The Bold Type. Que, assim, tem uma personagem, a Sutton, que ela engravida, acho que na última temporada. E aí ela engravida e ela perde. Você vai dar spoiler da última temporada. Sim, Carol. por isso que eu falei pras pessoas pularem. Carol, não tem como pular se você tá assistindo o podcast. Eu tô Tem gravando, sim, né? você passa assim, ó, alguns segundinhos. Amiga, eu tô assistindo. A Elisa não tem como. Ai, Elisa, mas é importante. Elisa, Não, tão passa convido. 15 segundos, 15 Mas é segundos. porque ela perde a criança. E aí fica tudo aquilo, as pessoas, tipo, Estão chocadas com os spoilers. Elisa, desculpa, mas assim. Aí as pessoas, nossa, como é que você tá? Nossa, você quer. E aí no final ela fala, eu tô me sentindo muito mal porque eu me senti aliviada. Porque eu não queria ser mãe. E eu não quero. E isso eu achei muito importante trazer numa série, que é até uma série que é bem popularzinha, assim, agora, né? Porque é isso, ela se sentiu aliviada. Na hora ela ficou feliz, mas depois ela ficou bem. E tem uma outra coisa de uma outra personagem também nessa série, que ela descobre que ela não vai poder ter filhos e ela também passa por um processo de congelar óvulos também, que tem ali uma decisão consciente também, né? Que é interessante esse viés também. Sim, e são duas melhores amigas, cada uma com sua visão da maternidade. Então, isso eu achei muito legal nessa série. E aí, a última série é uma série que se chama Greenleaf, que o foco não é maternidade, é uma família, mas eu gosto muito da forma como, por serem muitos irmãos, e aí tem mães, as filhas já são mães, e aí traz muito essa relação da família toda. E a centralidade na mãe, e as cobranças de uma mãe, de ser a mãe perfeita, ou então, será que ela gosta menos de um filho, de uma filha? E é uma série que, assim, mesmo sendo outro foco, eu gosto muito de como mostra a dinâmica familiar ali. Apenas produzida por Oprah Winfrey, né, gente? Então, Não, essa série, apenas assim, produzida por Oprah. Então, sim, né? Pode ser citada sempre pra qualquer caso, qualquer tema. não tem como. Essa série, assim, eu assisti, gente. Eu não queria parar de assistir ela. Eu ficava, não tem como. Eu queria assistir tudo de uma vez. Quase foi isso que eu fiz mesmo. Só porque tu falou de Gilmore Girls, eu tinha pensado numa outra série que também fala de relação mãe e filha, que eu acho que é uma resposta moderna pra Gilmore Girls, menos romantizada, que é Ginny and Georgia. Vocês já assistiram essa? Sei. Sim. Que também é bem legal, também mostra uma relação de mãe e filha também conturbada, e eu acho que é a resposta mais, tipo, choque de realidade pra Gilmore Girls, assim, né? Essa série é muito boa. Eu maratonei com a minha mãe. Bichinho, na verdade ela assistiu tudo de novo comigo, porque eu não tinha assistido e queria assistir com ela. Ai, nossa, mas é muito boa essa série. Pode falar, Carol. Eu ia falar que agora, gente, péssima. Eu lembrei de outra, mas essa só dá pra falar no de maternidade, eu acho. Que é Grace e Frank, gente. Que são duas idosas. E é muito legal a gente ver a mudança do papel de mãe e os filhos querendo cuidar delas. E elas falando, não, gente, ainda sou aqui, ó, independente. E, assim, Grace e Frank é incrível. Sim, incrível. Quebra todos os tabus sobre velhice. Sobre pensar nessas mulheres que sim são idosas, mas são independentes. Transam, têm a vida delas. E são mães, mas mesmo assim não é porque elas são idosas que os filhos agora têm que ficar decidindo por elas. Então, assim, essa série é incrível. Gente, a gente pode fazer um acordo? Porque quando eu estava falando sobre isso, eu pensei na relação da Kate com a... Com a Charlotte? Dela? Não, do This Is Us. A Da Kate com a Rebecca. Com a Rebecca. Então, vamos fazer um acordo, porque eu tenho certeza que This Is Us todo mundo vai querer indicar. This Is Us é meu nas próximas temporadas. This Is Us é meu. Não é possível, gente. This Is Us é muito maravilhoso. A gente vai ter que pegar e indicar. Eu amei o acordo. O acordo é que ela mandou. Não, mas a Elisa não assistiu This Is Us. O acordo dela é a Carol. Eu não consigo assistir essa série, gente. Eu já tentei. Detesto This Is Us. Ai, me sinto Toca menos aqui, mal. Elisa. Ai, Toca muito aqui, obrigada. Eu acho todo mundo insuportável na série. Todos os personagens são chatos. Todos. Não é possível. O pai é endeusado. O pai é endeusado. Não, o pai é endeusado. Romantizado pra caralho. Os 3 filhos são chatos. Um filho mais chato que o outro. O gostoso é chato. A gorda é chata. O negão é chato com a esposa. Fica sofrendo. Aí, ai, chato. Aí a mãe é a mais legal ali, mas aí ela é o quê? Julgada, tipo, criticam ela o tempo inteiro. Eu não tenho paciência pra essa série. Acho insuportável. Desculpa, pronto, falei.
o pai, né? Agora até perdi o nome dele. Ele é super endeusado, mas ele tinha problema com bebida. Super. Isso ninguém lembra. Super! Ninguém fala. Eu lembro sempre que ele era um alcoólatra. E aí a mãe cortava um dobrado e aí ele morre. E aí, claro, o que acontece? Endeusou, macho endeusado. Acho insuportável essa série. Eu acho que as pessoas... Não sei. Desculpa, falei. Eu sei que as pessoas amam, mas eu acho todo mundo chato. Eu amo, mas eu quero colocar isso. Por isso que eu gostar, não. Psicóloga falando, até gostar, pode ser, porque deve ser tipo, né, uma aula de introdução à psicologia ali, né? Os estereótipos, os arquétipos estão todos prontos ali pra psicologia de família. Exato. Não, então, por isso que eu até quero colocar no episódio que vai ser o do Família de Porta-Retrato. Então, Carol, é meu. Muito bom. Mas a minha indicação, inclusive, foi uma das coisas que eu ouvi, uma das palestras, podcasts, textos. Eu estudei muito para participar do concurso, do processo seletivo, né? E foi uma das palestras que eu ouvi da Valesca Zanello, que se chama Dispositivos Maternos com Valesca Zanello, é pela Mater Online, que tem vários dela. Então, tô falando isso porque é isso específico. E foi muito legal, porque tava no começo, assim, não estava muito ainda. E quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, eu pensava isso, mas eu não sabia que existia pessoas que falavam sobre isso. Então, foi uma descoberta muito grande pra mim. E eu acho muito legal ter essa outra visão da maternidade que eu não tinha. E que agora, graças a todo esse vínculo que a gente anda tendo com várias mulheres, e principalmente, acho que olhando para as nossas mães de formas diferentes, mães, avós, é possível a gente ver. Então, essa palestra em específico, acho que era uma live, na verdade, ficou muito gravado em mim. Então, acho que fica a minha recomendação. As pessoas podem encontrar no YouTube. É só pesquisar Valesca Zanello, dispositivo materno, que você encontra vários vídeos. Fica aqui a indicação. Eu sou a maior tiete dessa mulher, gente. Não é possível. Ontem tava até uma pessoa me conhecendo e falou assim, você já ouviu falar de Valesca Zanello? Eu, sim. Como assim você me conhece e não conhece a Valesca? Sou Valesca. Inclusive, tem 2 podcasts com ela, tem 2 episódios de podcast com ela nesse podcast aqui. Então, vão lá escutar, que eles são um dos meus favoritos, porque, né, um dia esse mestrado vem. Ano que vem esse mestrado com Valesca Zanello. Vem aí. E agora, pra gente ir finalizando mesmo, real oficial, depois da gente ter batido muitos papos aqui, ter sido muito bom. Bárbara, eu queria que você fizesse seu momento textão. Momento textão. Então, um recado para as mulheres que estão escutando aqui, tanto que são mães ou que não são mães, ou qualquer tipo de mãe, menos mãe de pet, mãe de planta. Vocês também podem ser, mas vocês não... enfim, vocês entenderam. E aí... Brincadeira, gente. Eu sou a, entre aspas, mãe de pet, mãe de mãe. Não sou mãe, mas tenho minhas plantas e meus bichos, mas não sou mãe delas. Sou só cuidadora delas mesmo. Mas momento que você pudesse realmente passar um recado para as mulheres que estão escutando esse podcast. E, enfim, momento que você vai abrir seu coração, sua vulnerabilidade para outras mulheres também. Gente, eu acho que eu falei muito já ao longo desse episódio. Eu falo bastante. Mas eu queria resumir um pouco do que eu falei aqui. Na verdade, talvez eu soe um pouco repetitiva, mas eu acho que a maternidade, para mim, é uma escolha, não é a única escolha das mulheres, mas eu acho que ela é uma escolha que pode trazer muita satisfação. Ela é uma força transformadora na vida das mulheres. E eu acho que a gente tem que lutar para cada vez mais poder exercer nossa maternidade de uma forma plena, com menos julgamento, com mais acolhimento, com mais divisão dentro dos lares, da maneira possível como sua casa é formada por, enfim, 2 mães, 2 pais, um homem e uma mulher, como é o meu caso. Então eu falo muito da minha visão. Eu acho que a gente tem que, ao conhecer a nossa mãe, a gente nos tornamos pessoas melhores. Então eu acho que invistam nessa relação. Se você não é mãe ainda, se você já é mãe ainda, mas investe na tua relação com a tua mãe, porque muito de quem tu é deve a essa mulher que te colocou no mundo, ou que te criou, né, que te deu afeto, seja na barriga, seja no colo, seja por amor, enfim. E eu quero muito que todas as mulheres que são mães estejam escutando isso, não sejam motivadas ou dirigidas pela culpa. Eu acho que a culpa materna é uma coisa gigante que a sociedade coloca na gente,
E eu queria poder... Se existe uma palavra da minha mulher, dessa mulher de voz que eu sou, que eu queria espalhar pelo mundo, é que a maternidade seja uma realização, seja um processo de crescimento, amor e troca, e não um processo de gerador de culpa para essas mulheres. Então, aceite os seus erros, valorize os seus acertos e curte a jornada. É isso, assim, curte o amor que é incondicional e não se percam de vocês mesmas. É isso. Ai, muito, muito, muito obrigada, Bárbara. Que episódio gostoso. Eu acho que a gente brinca que a gente se sente muito bem quando fazemos os podcasts e as pessoas, com pessoas que a gente já conhecia, elas são iguaizinhas como a gente conhecia ali e ouvia. Muito feliz mesmo. Quando a gente pensou nesse episódio, a Elisa trouxe assim, tô pensando a gente falar sobre a romantização da maternidade. Na hora eu falei, Bárbara, por favor, vamos conseguir. Aí quando você respondeu, a Elisa falou, e aí a Bárbara respondeu, corre lá. Eu falei, ai meu Deus, esse é o nosso momento. Então, muito, muito obrigada. Obrigada aí, gurias, adorei o papo, falei demais, vai dar trabalho pro Marcos editar essa conversa, hein, gente? Alô, Marcos, desculpa aí. Mas ele é um homem de escuta. Eu sempre falo que é reparação histórica, tá certo? Agora é o momento dele escutar, dele aprender. Mas muito obrigada mesmo, Bárbara, foi incrível. Muito obrigada, mulheres de voz que estão até agora com a gente também. Se vocês quiserem continuar conhecendo, acompanhando a gente, vocês podem me seguir no @psi.bianca. Vocês também podem me seguir lá no @psi.carolmenezes. Inclusive, assim, um último recadinho, sabe aquelas pessoas que falam, mãe, tô na Globo, mãe, tô na TV? Queria deixar um recadinho pra minha mãe, ninguém te ama como eu, que eu percebi que eu não tinha falado isso aqui ainda, e a gente fala isso pra outra todos os dias. Então, mãe, ninguém te ama como eu. Achei fofo, fofinho, gracinho. Mas vocês podem me seguir lá no @psi.elissayuri. Lá a gente compartilha, inclusive, um pouco das nossas histórias, um pouco do que a gente pode ser, que a gente consegue se tornar autores da nossa própria história. E, mãe, eu amo você. Eu achava que você já ia pedir os likes. Tua cara, você sempre pede. Ai, gente, comenta lá, comenta, curte. Não, faltou ele falar. Vou fazer um post com a minha mãe, aí vocês comentam. Vou fazer esse podcast vai virar um post com minha mãe. Inclusive, se vocês querem saber quem é a pessoa que falou, curtam lá. Maior biscoiteira de todas. E eu sou @da Bárbara nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Tem um TikTok que eu não uso, então nem vai lá, gente. Eu queria também deixar um beijo pra vocês três, pras mães maravilhosas de vocês três, e um beijo pra minha mãe, Dona Nívia, e pra minha filha, Beatriz. Ai. Um beijo pra todas as mães e de todas nós. E pra minha mãe. Minha mãe escuta, gente. Minha mãe escuta e ela fala, nossa, sua voz do podcast é muito diferente da sua voz real. Eu falei, mãe, é porque a minha voz real é preguiçosa, né? É tipo, oi, mãe, tudo bem? Eu acabei de acordar. Então, sim, é diferente. Mas um beijo pra todas as mães. Mãe, também te amo. Vó, também te amo. Inclusive, tem um episódio com a minha avó nesse podcast. Se vocês quiserem escutar mais, ela é muito fofa. Então, falta esse episódio com a minha mãe. Vamos fazer um dia acontecer. Mas é isso, espero que vocês continuem aqui com a gente, vamos ter muito ainda nessa temporada, papos sobre não só maternidade, mas sobre família, e te aguardamos na próxima semana. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.